Boa noite, eu sou o pastor Raul Nogueira e você está no Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Nós somos pastores, missionários e trabalhamos especificamente com o povo oriental e também o povo de Israel. E você está realmente convidado a participar conosco das nossas lives. Se é a primeira vez que você está aqui, visite o nosso canal, Raul Nogueira Canal. Lá tudo que eu gravo ao vivo na quarta e na sexta-feira e também podcast na quinta de manhã, sempre nós colocamos no YouTube, ok? Então você pode nos visitar ali e fazer a sua inscrição, dar o seu joinha, realmente apertar o sininho, como o pessoal fala, para que você possa receber sempre as novas publicações. Nós estamos chegando em 500 mensagens e isso para mim realmente é um privilégio ainda no Brasil, poder falar do Senhor com liberdade. Nós, nas sextas-feiras, estamos estudando o livro de Lucas e nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4, só dando umas pinceladas, só o finalzinho, e começar o capítulo 5. Então esteja aí preparado, se você costuma anotar, pega a sua caneta, o seu caderno e também a sua Bíblia, tá bem? Mas antes de nós começarmos, nós vamos orar a pessoas necessitadas das nossas orações e pessoas que precisam porque estão muito doentes, não é? E eu gostaria que você estivesse intercedendo, mesmo depois que você orasse, você continuasse intercedendo por essas pessoas, porque realmente estão sofrendo. E são pessoas que nós amamos e gostaríamos que o Senhor as curasse, não é? Nós não sabemos qual é a vontade do Senhor, mas nosso papel é interceder. E é o que nós vamos fazer agora, tá bem? Você pode colocar seu pedido de oração aqui e nós vamos estar orando por você ou pela pessoa que você está apresentando para nós, tá bem? Eu quero desejar àqueles que já nos acompanham já há um bom tempo, realmente continue conosco, continue realmente juntos intercedendo, e para que a gente possa continuar no trabalho. Hoje nós, aqui em Campinas, eu sou um dos núcleos da WH. O LVO se juntou em parceria com a WH, que é uma missão internacional, uma missão que trabalha em mais de 35 países. E eu faço parte desse grupo, integrando aqueles que estão chegando para ser treinados, mobilizando pessoas. E você que está me ouvindo, se você é pastor ou você é membro de uma igreja, mas você sabe que na sua igreja, ou você mesmo, tem chamada para missões, então entre em contato conosco para que a gente coloque você nas mãos certas, que vão te orientar em como você dá os passos para realmente ir para o campo. Anote o meu telefone, 11 999 11 5272, ok? Então, é o WhatsApp, entre, e mesmo com respeito ao que nós estamos fazendo agora, você pode estar fazendo perguntas, colocando observações, tá bem? E se você puder compartilhar o nosso canal com outras pessoas e fazer comentários, isso é muito importante, porque isso vai dar credibilidade ao nosso trabalho e o Google vai começar nele mesmo espalhar, tá bom? Vamos orar? Deus vivo, Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra,
Nós somos tão gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos suprido em todas as nossas necessidades. Obrigado, Pai, pela recuperação da Luciana. Ela realmente estava muito ruim, com a picada desse pernilongo, e a dengue realmente ela faz as pessoas sofrerem demais. Ela sofreu mais, Senhor, do que o filho dela, que em 7 dias estava bom e ela precisou de 10, e mesmo assim está com problemas. Então, que o Senhor possa interceder no fígado dela, Senhor, curando de tudo. Também te lembro, Senhor, de alguém muito precioso, pastor Tadeu, da Filadélfia, São Paulo. Ele está passando por lutas, Senhor, por problemas. Está já fazendo aplicações de químio e tudo mais. Então, Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja recuperando, curando ele por completo. O mesmo eu te peço pela Paulinha de Sai e pela Rebeca do Evaldo, 2 guerreiras que vêm lutando já há um bom tempo também com o mesmo problema. Então, que o Senhor possa interferir, Senhor. Seja com Sebastião e com Davizinho, 2 criancinhas que tiveram problemas diferentes, mas os 2 estão reaprendendo a falar e andar. Entrego, Pai, cada pessoa que vai estar aqui conosco, e mesmo aquelas que vão entrar no YouTube. Senhor, quantas pessoas sofrendo, passando por dificuldades, passando por problemas mesmo. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja agindo, intervindo. Pessoas que estão passando por problemas financeiros, problemas de relacionamentos, casamentos quebrados, relacionamentos quebrados entre pai e filho e filha, de mãe, filho e filha, marido, enfim. Que o Senhor possa estar interferindo, Senhor. Quantas pessoas em angústia, em tristeza. Senhor, que Teu Espírito possa estar curando agora, em nome de Jesus, as almas que estão aí sofrendo, e muitas vezes a dor da alma é pior que a dor física. Seja comigo, com a minha esposa, continue nos dando saúde, para que eu e ela possamos continuar com o LVO e todas as atividades que nós temos dentro do Brasil, fora do Brasil, seja com o pessoal de Moçambique, com as aulas que temos dado lá em 2 igrejas, seja com os chineses mandarim aqui de Campinas, seja com a Igreja IBNA, que é uma bênção, e também a Filadélfia em São Paulo. Seja com todos os pastores e missionários espalhados pelo mundo. Acabamos de ser informados que o Estado Islâmico, Senhor, está levantando uma perseguição mundial, não só contra os judeus, mas também contra os cristãos. Então, que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Vem em nossa defesa, Tu és o nosso general capaz. Entrego esse tempo agora, Teus cuidados. O Senhor conhece as minhas limitações. Então, por favor, Senhor, ilumine os textos, para que realmente eu fale aquilo que a Tua palavra diz, que eu passe o significado e não o que eu acho. Que o Senhor nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos estar agora iniciando o estudo do capítulo 5, mas eu vou dar só uma olhadinha no capítulo 4, porque tem coisas interessantes aqui que falam dos versículos 31 a 44, que nós já vimos, do poder do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus. Ele é Deus, expulsando demônios, curando, pregando a palavra, e pessoas se convertendo. Então, essa atividade que o Senhor Jesus estava continuamente fazendo, Ele é o nosso modelo. E é exatamente isso que nós devemos fazer também.
Hoje eu estava, como a gente faz nas sextas-feiras, nós estávamos na Unicamp, e eu e o Bill Hamilton, um irmão que já trabalhou comigo até 94, mais ou menos, aqui em Campinas, na Unicamp, e depois nós fomos, cada um para o seu lado, e voltamos agora, após 27 anos. E nós estamos trabalhando junto, e eu estou desenvolvendo um trabalho um pouco diferenciado do que ele estava fazendo, e nós criamos um projeto onde nós estamos indo ao estudante com perguntas científicas e sempre colocando, olha, diante disso que você ouviu, você consegue encaixar essa base científica com a evolução? E nós tivemos hoje uma abordagem com um jovem chamado Theo, que em grego seria Deus, uma coincidência enorme, e fomos colocando uma série de perguntas que ele não tinha resposta. Ele está no 4º ano de estatística. Um jovem muito, assim, bem inteligente, bem assim, atento àquilo que nós fomos falando e pensando, raciocinando, né, comigo. Então, nosso alvo é fazer com que ele comece a pensar, não receber somente as informações que são dadas a ele, sem questionar. Então, é isso que nós estamos fazendo na Unicamp, e deixamos ele com bastante perguntas, sem respostas, e como a gente sempre está mais ou menos no mesmo lugar ali, nós falamos, olha, nós vamos estar aqui de volta, então você pode estar vindo conosco e pode perguntar, sentar, vamos conversar. E nós já temos alguns discípulos ali, e estamos orando para que Deus envie frutos maduros, não só rapazes, mas também moças, para que a graça possa trabalhar, a minha esposa. Bem, então, se Jesus é o nosso modelo, nós temos que fazer exatamente o que ele fazia. Devemos estar indo, pregando, expulsando demônios e orando por pessoas, para que essas pessoas possam ser curadas. O capítulo 5 fala sobre os discípulos. Fala sobre nós somos discípulos. Então, todas as vezes que nós estamos estudando Lucas, ou Mateus, ou Marcos, não é? João, sempre, olá Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, sempre que nós estamos estudando aqui o Novo Testamento, eu sempre falo para o pessoal que eu estou ministrando o seguinte: quando você começa a ler, que nem no nosso caso Lucas, não se esqueça que Jesus estava vivo e ele está falando para o povo de Israel, ou seja, não tem nada a ver com a igreja. Então por que nós estamos estudando isso? Porque os princípios que estão aqui, como era o caso do Velho Testamento, são aplicados para nós. Sejam exemplos que nós não devemos seguir, ou exemplos que nós devemos seguir. No Novo Testamento, nós temos os livros que são específicos para a igreja. Mas aqui, nós estamos vendo um Jesus vivo. Um Jesus que se esvaziou da sua glória e assume a forma de servo, está caminhando com seus discípulos, e ele promete que virá um outro Consolador. Esse outro é outro do mesmo nível, ok? Porque em grego a palavra outro tem dois sentidos. Se você for em Gálatas, por exemplo, quando Paulo fala, ainda que venha um anjo do céu, ou eu mesmo vos pregue um outro evangelho, seja maldito. Esse outro que ele coloca ali é um outro diferente. Mas o Senhor Jesus, ao falar do Paráclito, ao falar do Consolador, falar do Espírito Santo, ele diz outro exatamente igual, porque o Espírito Santo é Deus. Bem, então, dito isso, aconteceu que ao apertá-lo a multidão,
para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Olá, César. Uau! Que saudade, meu jovem. Um grande abraço, querido. Dá um abraço à esposa e aos filhos. Então, aqui o que nós estamos vendo? O Senhor Jesus, ele vem, se aproxima desses pescadores e agora ele está no barco de Simão, Pedro, pede para que seja afastado um pouco e ele começa então a pregar, mas ele fala para aquele pessoal: olha, lança a rede. E o nosso Simão dá uma resposta bem interessante no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada, entenda isso, nós vamos entender isso bem claro. Vamos entender bem claro. Nós vamos ver isso um pouco depois. Quando nós lemos esse texto, pessoas menos avisadas, eu já vi pessoas pregando isso, pensam que esse é o primeiro encontro de Jesus com esse grupo. É como se fosse o primeiro encontro de Jesus com Pedro. E quando Jesus vai fazer o convite que ele vai fazer, os pregadores que, não sei porquê, se esquecem que houve encontros anteriores, colocam tipo assim: olha, você tem que fazer a mesma coisa, porque afinal de contas Jesus chama Pedro e ele simplesmente larga todas as coisas e o segue. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que já havia sido feito encontros de Jesus com Pedro, com André. Então, nós sempre que estivermos lendo a palavra do Senhor, temos que ter a preocupação de olhar sempre se não existe alguma informação que vai nos dar mais luz sobre aquilo que nós estamos falando. Então, queridos, eu coloco para vocês como um desafio, antes de eu continuar aqui, de você pesquisar nos evangelhos. Boa noite, César. Pesquisar nos evangelhos qual ou quais as passagens que falam que Jesus já havia encontrado com Simão Pedro antes desse dia. Eu estou falando isso porque o que eu já cansei de ouvir pregadores querendo colocar como exemplo isso. Jesus chega para Pedro, fala com ele e o convida, e Pedro então larga tudo e segue. E aí esses pregadores falam: faça a mesma coisa. Então, isso realmente
não bate com o que a palavra de Deus nos ensina. Mas vamos continuar. Então, ele falou, né, que lançasse a rede. Vou ler novamente no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Para quem chegou agora, Lucas 5:4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Imagina a quantidade. Eles pegaram um cardume enorme. E isso deixou o pessoal todo atônito. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aliás, todos nós somos miseráveis pecadores e mereceríamos ir para o inferno. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, quando nós olhamos para esse versículo, nós ficamos assim, se eu não vejo mais nada, não é? Eu acho que o nosso amigo Pedro teve esse encontro pela primeira vez e largou tudo. Então, se eu não sei que foi lá atrás, no começo do ministério, que André, irmão de Pedro, foi buscar Pedro dizendo: olha, achamos o Messias. Eu não vou falar qual é a passagem, não. Vocês procuram depois. Simplesmente eu iria engolir uma doutrina errada. O Senhor Jesus, ele sempre entra em contato com as pessoas, se apresenta, para que as pessoas possam realmente crer nele. Quando Pedro lança, né, não só ele, mas os outros, deixa tudo para seguir o Senhor, ele já tinha conhecimento de quem era Jesus, já tinha entendido que Jesus era o Messias, já tinha visto muitas coisas. Mas esse foi o momento em que o Senhor o chama, da mesma forma que aconteceu comigo. Eu me converti com 33 anos de idade. E desde o início, eu saí buscando e pregando a palavra. Eu entendi que havia uma ordem de estar indo e fazendo os discípulos de todas as nações, mas eu era recém-convertido. E por um longo tempo, o Senhor me usou dentro do Brasil, pregando aqui e treinando pessoas. Mas eu ainda não era tempo integral, eu era um profissional, eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar com chineses em 86. Eu tinha o meu emprego, tinha as minhas atividades profissionais, mas ao mesmo tempo eu trabalhava com a colônia chinesa, japonesa, coreana.
Quando chegou outubro de 90, o Senhor começa a me incomodar para que eu largasse tudo. Nessa época, eu junto com um irmão Paulo e mais dois, éramos sócios de uma empresa. E Deus realmente começou a dizer não. Ele começa a trabalhar desde outubro de 90 para que eu fosse tempo integral. E Deus realmente me incomodou tanto. Eu já conhecia, eu já tinha experiências com o Senhor, mas eu ainda não tinha largado tudo para servir o tempo integral. Lembra que eu falei? Isso aqui foi Jesus vivo se manifestando aos seus discípulos, que seriam seus futuros apóstolos, fazendo e tendo várias experiências com ele, até esse dia que foi o dia da chamada. E cada um de nós que tem um chamado específico para missões, se eu fosse convocar alguns missionários, cada um iria contar uma experiência diferente. Essa foi a experiência que esses irmãos tiveram. Mas é possível que você que está me ouvindo ou vai me ouvir tenham tido experiências diferentes. O fato é, o desafio para hoje é, se Deus chamou você, se você é salvo em Cristo, porque eu estou trazendo agora para a igreja. Lembre-se que aqui Jesus está vivo e Ele está convocando os novos discípulos que serão seus apóstolos. Ok? Uma dispensação diferente. Hoje você faz parte da igreja. Se você está me ouvindo, você é filho de Deus, você já nasceu de novo em Cristo, já tem dons e tem um ministério. Mas, dentre todos vocês que estão me ouvindo, é possível que algumas pessoas têm chamada para missões, mas estão receosos, estão com dúvida. Queridos, não resistam ao chamado do Senhor. Agora, missão não é romantismo. Tem pessoas que assistem vão numa conferência missionária, e aí quando é feito o apelo, ele vai para frente chorando e tal. Mas é uma pessoa que nunca evangelizou na vida. É uma pessoa que ficou meramente emocionada. Não. As pessoas que realmente já estão trabalhando, servindo ao Senhor, Deus muitas vezes os levanta para atravessarem fronteiras. Cláudia, Deus te abençoe, Cláudia. Seja bem-vinda. Então, o que eu digo para você é isso. Aqui nós estamos vendo um Pedro com os seus sócios, com os outros que estavam com ele, com o irmão, sendo desafiados por Jesus para largarem tudo e o seguir. Mas, se você ler só Lucas, você vai ser enganado como alguns pastores falam, né, pregando uma doutrina errada. Simplesmente vão dizer, olha, você viu? A primeira vez que Pedro viu Jesus, viu uma pesca tremenda, né, eles pegando um cardume inteiro, quase afundou o barco, e aquilo então foi tão impactante para Pedro que o Senhor falou, olha, me segue. Ele largou tudo e o seguiu. Não foi assim. Pedro realmente conheceu Jesus muito antes, bem no início. André foi buscá-lo, André foi chamá-lo. Eu não vou falar quais são as passagens que falam sobre isso. Eu quero que você se sinta desafiado para ler no Novo Testamento, aonde se encontra que o próprio André, irmão de Pedro, foi chamar Pedro, dizendo, olha, encontramos o Messias, encontramos aquele que está escrito
nas Escrituras. Então, eu quero que você veja isso, que você procure isso, tá bem? Para que você que já anda com o Senhor, que já nasceu de novo em Cristo, que já teve experiências com o Senhor, como Pedro teve antes desse dia, que você possa não resistir à chamada do Senhor para missões. Eu fui para a China já com idade, já estava com idade, né? Hoje eu estou com 78 anos. Se o Senhor falar para mim, Raul, eu quero que você vá para a China, eu vou. Entendeu? Eu continuo fazendo missões transculturais. Eu só voltei da China por causa dos meus olhos, que eu tive um rasgo de retina e um descolamento de retina. E aí eu vim para cá, tive que pôr laser, e aqui eu tive que fazer operação. E fui proibido pela minha médica de entrar no avião de novo. Só que o tempo passou e eu comecei a fazer algumas pequenas experiências, não é? E aí eu fui para vários países aqui da América Latina, depois eu fui para o México, não é? E graças ao Senhor eu estou voltando e a médica está examinando os meus olhos e continuam bem. Então eu fui para o Canadá, né, há pouco tempo, eu voltei, então eu estou chegando à conclusão que eu posso de novo retomar esses projetos transculturais. E você, que é jovem, tem saúde, e Deus está te chamando, Deus está te desafiando, e você está resistindo. Não faça isso. Não faça isso. Então, o meu desafio para você hoje é, se o Senhor falar, Cláudia, ou César, ou Carlos, ou sei lá, quem está aqui, segue-me. Você que já tem experiências com o Senhor, se você tem convicção da chamada missionária, entre em contato comigo. Me liga. 11 999 11 5272. Mas não venha por emoção, não venha por romantismo. Venha por convicção. E aí nós vamos encaminhar você para a pessoa certa dentro da nossa missão. E você será preparada online primeiro. E depois vai ter uma continuidade dessa preparação no Paraguai. E depois então será encaminhado para o campo que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Bem, nós encerramos aqui. Se eventualmente, na próxima que eu falar sobre Lucas, aí eu vou dar a passagem que fala que Pedro já conhecia Jesus, tá? Mas eu quero que você procure, tá bem? Se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aí. Se tiver algum comentário, qualquer coisa, pode escrever, que eu vou estar lendo, eu vou estar orando por você, amém? Então, faça isso, eu vou estar orando, encerrando, e você tem tempo aí para colocar, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora cada pessoa que está conosco aqui, nós os apresentamos diante do Senhor, que o Senhor possa agir de maneira sobrenatural, que o Senhor possa estar tratando de cada um deles segundo as suas necessidades, segundo os seus problemas específicos. Visita-os, Pai, de uma forma muito especial, porque eu te peço isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, como ninguém colocou nada, eu vou estar encerrando e só reforçando que se você tiver dentro da sua igreja pessoas com chamada missionária, entre em contato conosco, tá bem? E se você
nunca entrou no meu canal, Raul Nogueira Canal, faça isso, se inscreva, vai direto no playlist, né? Depois que você tocou o sininho, que você deu o seu joinha, se você gostou do conteúdo. E isso que nós estamos vendo, realmente está tudo gravado lá. Todos os anteriores estão gravados lá, né? Fatos que entre nós se realizaram. Esse é o tema, tá bem? Então, um grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe, os proteja, os guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.